O mundo está cheio de mistérios e histórias que desafiam a lógica. Há lugares onde o tempo parece ter parado e onde ecos do passado ainda ressoam. Lendas, relatos inexplicáveis e acontecimentos sobrenaturais tornam alguns destinos envoltos em mistério e fascínio. Hoje vamos explorar 7 localidades em Espanha que são consideradas assombradas, revelando os segredos e os mistérios que as tornam tão intrigantes. Número 7. Belchite, na província de Saragoça, é um dos lugares mais assombrados de Espanha, devido à sua trágica história e aos relatos de fenómenos paranormais. Durante a Guerra Civil Espanhola, em agosto de 1937, Belchite foi palco de uma batalha devastadora entre forças republicanas e franquistas. O conflito deixou o povoado em ruínas e, em vez de ser reconstruído, foi deixado como um monumento à memória histórica. O que torna Belchite ainda mais misterioso são os relatos de psicofonias, sons inexplicáveis captados em gravações, como vozes e ruídos de batalha. Visitantes e investigadores afirmam ter ouvido gritos, passos e conversas que parecem vir do passado. Além disso, as visitas noturnas ao local reforçam a atmosfera sombria, tornando-o um destino popular para quem busca experiências paranormais. Número 6. O Palácio de Linares, localizado na Plaça de Cibeles, Madrid, é um dos edifícios mais enigmáticos da cidade, envolto em lendas e mistérios. A sua fama de lugar assombrado vem de histórias sobre os antigos proprietários, os marqueses de Linares, e supostos fenómenos paranormais. A história mais famosa ligada ao palácio envolve José de Murga e Reolid, o primeiro marquês de Linares, e a sua esposa Raimunda Ossário e Ortega. Segundo a lenda, após o casamento, José descobriu que Raimunda era sua meia-irmã, o que teria causado um grande escândalo na época. Para evitar repercussões, teria decidido ocultar o nascimento da filha, Raimundita, e há versões que sugerem que a menina foi sacrificada para preservar a honra da família. O espírito de Raimundita seria responsável por eventos inexplicáveis no palácio. Visitantes e investigadores relatam ouvir risadas infantis, lamentos e vozes nos corredores. Além disso, foram captadas psicofonias, que são consideradas gravações de sons inexplicáveis, que alimentam a crença de que o palácio é habitado por presenças sobrenaturais. Atualmente, o Palácio de Linares abriga a Casa de América, uma instituição cultural. Apesar das reformas e do uso moderno do espaço, as lendas continuam a atrair curiosos e amantes do paranormal. Número 5. O Sanatório de Agramonte, localizado nas faldas do Monte Moncayo, em Tarazona, Saragoça, é um dos lugares mais misteriosos e assombrados de Espanha. Originalmente, foi construído nos anos 1920 para ser um hotel-refúgio, mas com o avanço da tuberculose, acabou por ser transformado num sanatório anti-tuberculosos em 1938. Durante décadas, foi um local de tratamento para doentes que não podiam pagar pelos cuidados médicos, funcionando até 1978. Quando foi finalmente encerrado. Após o seu abandono, o sanatório tornou-se um local de lendas e mistérios. Visitantes e investigadores relatam sons inexplicáveis, vozes e sombras que aparecem surgir nos corredores e quartos em ruínas. Acredita-se que o sofrimento dos pacientes que ali viveram e morreram tenham deixado uma marca no ambiente, alimentando histórias de presenças sobrenaturais. Além disso, o edifício está em estado de ruína, tornando-se ainda mais sinistro. Muitos exploradores urbanos e entusiastas do paranormal
visitam o local em busca de experiências inexplicáveis. Número 4. A Casa Encantada de Ochate, situado na aldeia abandonada de Ochate, em Burgos, é conhecido como o Povoado Maldito. Tem uma história repleta de tragédias inexplicáveis e fenómenos paranormais. Ochate foi abandonado há décadas, mas sua fama de lugar amaldiçoado começou nos anos 1980, quando surgiram relatos de desaparecimentos, avistamentos de ovnis e psicofonias. A aldeia sofreu 3 epidemias devastadoras de tifo, cólera e varíola, que dizimaram a população, enquanto os povoados vizinhos permaneceram intactos. Esse fato alimentou a crença de que Ochate estava sob uma maldição. Dentro da aldeia, a Casa Encantada é um dos pontos mais aterrorizantes. Visitantes relatam portas que se abrem sozinhas, sombras que se movem e vozes sussurrantes. Acredita-se que os antigos habitantes ainda vagam pelo local, incapazes de encontrar descanso. Além da Casa Encantada, Ochate tem uma antiga torre de igreja, onde se diz ouvir gritos e lamentos. Há também relatos de luzes estranhas e figuras espectrais que aparecem nas ruínas. Número 3. O Hospital del Tórax, localizado em Terrassa, Barcelona, é um dos locais mais assombrados de Espanha, devido à sua história marcada por sofrimento e eventos inexplicáveis. Construído em 1952, o hospital foi originalmente um sanatório para pacientes com doenças respiratórias, como a tuberculose, funcionando até 1997. O hospital ganhou fama de lugar paranormal devido ao alto número de suicídios que ocorreram ali. Muitos pacientes, desesperados com a sua condição médica e o isolamento prolongado, acabavam por tirar a própria vida, tornando o ambiente ainda mais sombrio. Além disso, há relatos de fenómenos inexplicáveis, como vozes, sombras e objetos que se movem sozinhos. Após o encerramento do hospital, exploradores urbanos e investigadores do paranormal começaram a relatar psicofonias e sensações de presença nos corredores abandonados. A antiga capela do hospital é um dos pontos mais aterrorizantes, onde se dizem ocorrer rituais e fenómenos estranhos. Atualmente, o edifício foi reformado e transformado no Parque Audiovisual da Catalunha, um centro de produção cinematográfica. No entanto, sua reputação como um dos lugares mais assombrados de Espanha continua a atrair curiosos e investigadores do paranormal. Número 2. O Castillo de Vejer de la Frontera, localizada na bela cidade de Vejer de la Frontera, Cádiz, é uma fortaleza medieval que carrega séculos de história e mistério. Construído sobre restos de uma fortificação árabe, o castelo tem uma arquitetura imponente com uma porta em arco de ferradura, característica do período de domínio muçulmano. Embora seja um monumento histórico e turístico, há relatos de fenómenos inexplicáveis dentro das suas muralhas. Visitantes e moradores afirmam ter sentido presenças estranhas, ouvido sons inexplicáveis e até visto sombras que se movem sozinhas. Acredita-se que o castelo, por sua longa história de batalha e ocupações, possa abrigar ecos do passado. Uma das histórias mais conhecidas envolve a suposta presença de espíritos de antigos habitantes e soldados que teriam perecido durante conflitos medievais. Além disso, há relatos de sensações de frio repentino e vozes sussurrantes nos corredores do castelo. Atualmente, o Castillo de Vejer de la Frontera é um monumento histórico-artístico e faz parte do património cultural da Espanha. Ela atrai turistas não apenas pela sua beleza e importância histórica, mas também pelo seu ar misterioso, que continua a fascinar aqueles que o visitam. Número 1.
O Parador de Cardona, localizado em um castelo medieval do século IX, é um dos lugares mais fascinantes e misteriosos da Catalunha. Sua história remonta à época de Charlemagne e, ao longo dos séculos, foi palco de batalhas e intrigas nobres. O castelo tem uma atmosfera única, com as suas torres, fossos e muralhas góticas, que evocam o passado medieval. No entanto, o que realmente alimenta a sua fama de lugar assombrado são as lendas sobre a Torre Minoia, uma estrutura cilíndrica de 10 metros de altura. Segundo a história, um dos senhores de Cardona teria aprisionado sua filha na torre para impedir seu romance com um jovem muçulmano. Dizem que seu espírito ainda vagueia pelo castelo. Além disso, há relatos de fenómenos inexplicáveis no famoso quarto 712, onde hóspedes afirmam ter visto sombras, ouvido vozes e sentido presenças estranhas. Esses acontecimentos tornaram-se o Parador um destino popular para os amantes do paranormal. Atualmente, o Parador de Cardona é um hotel histórico que combina a estética medieval com comodidades modernas. Seu restaurante, localizado no antigo refeitório, oferece pratos tradicionais catalãs em um ambiente digno da nobreza. Apesar das reformas, as lendas e mistérios continuam a atrair visitantes curiosos. O mundo está repleto de mistérios e histórias que desafiam a lógica. E hoje exploramos 7 localidades em Espanha que carregam consigo lendas e fenómenos inexplicáveis. Será que tudo não passa de imaginação? Ou há algo realmente sobrenatural nestes lugares? Independentemente da resposta, estes locais continuam a fascinar e intrigar aqueles que ousam visitá-los. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e subscrever para mais conteúdo misterioso. Até à próxima aventura no desconhecido.